Corinthians e São Paulo, 1-1, Zé Elias. Boa noite. Tudo bem, Zé? Gostou do jogo? Boa noite, Bruno. Boa noite, Fernando. Boa noite, Zinho. Boa noite, grande Simon, que vai trabalhar bastante hoje. Já deixa uma garrafinha de água aí ao seu lado, ou vinho, não sei, né? Deixa aí que vai trabalhar. Chimarrão. Mas assim, eu vi uma equipe jogando e a outra se defendendo, né? Que eu acho que é o atual momento das duas equipes. Esse jogo refletiu exatamente isso. Um São Paulo com mais confiança, um padrão de jogo melhor, uma qualidade de jogo melhor. E o time do Corinthians só se defendendo, tentando jogar no erro do São Paulo. No primeiro tempo, o Corinthians conseguiu marcar um pouquinho mais. O São Paulo ainda acho que não acreditou que pudesse fazer mal ao Corinthians, né? Atacou, acho que deu 2 ataques. Um fez o gol, o outro, depois nós iremos discutir, que para mim foi o gol normal do Caleri. E no segundo tempo, o time do São Paulo foi bem melhor. Ficou lá atrás, o time do Corinthians ficou lá atrás, o time do São Paulo dominou o meio-campo, conseguiu colocar o seu ritmo de jogo. Faltou ali como você gosta de dizer, né, Bruno? Sim. No terço final do campo, né? Um último passe, uma assistência melhor, né, para poder sair com a vitória. Mas como eu falei, refletiu exatamente o momento que vivem as duas equipes, né? O São Paulo bem melhor e o Corinthians buscando o empate para trazer um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade no vestiário, trazer um pouco mais de confiança para a sua equipe. Eu confesso que estou decepcionado com alguns jogadores do Corinthians que eu achava que pudesse, nesse momento, entender a situação e por eles terem feito base, né, no Corinthians, você sempre tem algo a mais. Uma identificação, uma identificação, pelo menos, você entende o que precisa para isso. E em momento algum eu consigo enxergar isso nesses jogadores. Mas o Vanderlei vai ter um trabalho árduo pela frente, um trabalho duro, né, mas ele tem experiência para isso. E o Dorival está de parabéns pelo trabalho que vem fazendo no São Paulo. É o 7º jogo, uma mudança, assim, dá para você ver uma mudança bem interessante, né, em termos de postura, em termos de qualidade de jogo, que o São Paulo tinha antes. Uma organização imediata que ele conseguiu dar aí ao time do São Paulo, não é, Fernando Campos? Boa noite. Exatamente. Boa noite, Bruno. Boa noite, Zé, Zinho, Simon, fã de esporte. A gente vê um São Paulo que é mais organizado. O Dorival, em pouco tempo, ele conseguiu transformar esse time um time mais seguro defensivamente, porque todo mundo pressiona, né? Lá da frente já começa, né, com o Caleri e com o Luciano. E um time que a gente vê mais jogada, a gente vê mais trabalho. Jogada de aproximação, belíssima jogada no gol do primeiro tempo com o Michel Araújo. Teve 66% de posse de bola, jogando com muita personalidade, né, na Neoquímica Arena, e acho que foi superior ao Corinthians. Pelo lado do Corinthians, o Luxemburgo vai ter muito trabalho pela frente, dá para ver que o time se doa bastante, mas ainda é uma equipe que precisa trabalhar muito a parte tática, né? Poucas jogadas, né? Pouca capacidade de imposição. A estratégia hoje foi, acho que, segurar um pouco mais para tentar uma jogada de velocidade no contra-ataque. E não tem como a gente falar sobre esse clássico sem a pauta da arbitragem. Sim, sem dúvida. Eu acho que o Simão vai ter que falar muita coisa hoje aqui, porque foram vários lances bem polêmicos nesse jogo. São pelo menos 2 grandes decisões aí que podem ter mudado o rumo da partida, né? O gol anulado do São Paulo, ainda no primeiro tempo, do Caleri, e depois no segundo tempo, o pênalti marcado a favor do Corinthians. Em 7 jogos, Zinho, o São Paulo, com o Dorival no comando, só sofreu 2 gols, né? Um gol contra o Curitiba e o gol hoje aí, o de pênalti, né? E é um pênalti bastante discutível. Mas por que o Dorival ele conseguiu ajeitar o São Paulo a melhora do São Paulo é tão mais evidente do que é a do Corinthians com o Vanderlei? Porque o Dorival, aquele primeiro jogo que o São Paulo venceu, lá o América por 3-0, venceu, né? Importante, venceu por 3-0, mas ali o jogo não estava assim sob o controle do São Paulo. O Rafael trabalhou muito. Sim. Mas a verdade é que desde então o São Paulo pode não ser brilhante, mas ele é organizado. E a gente não vê isso no Corinthians. Por quê, Zé? Assim, o Dorival pegou o São Paulo com um treinador, né? O Rogério Ceni estava lá há quanto tempo? É verdade, muito tempo. Ele estava lá há alguns anos, um ano e meio, né? Um ano e pouco. Isso. Então tinha um ambiente conturbado, um ambiente entre os atletas que não estava tão legal e tal. Agora, você imagina o Vanderlei. Quantos treinadores em 15 dias? Todos. Né? O ambiente do Corinthians para trabalhar. Como ele encontrou esses jogadores. Né? Em questão de... O futebol passa muito, Bruno, questão da confiança. Se você não tiver uma confiança, não tiver um mínimo de confiança para jogar, você não vai conseguir fazer um bom passe, você não vai conseguir encontrar um melhor posicionamento para você poder jogar, você não vai conseguir
ajudar o seu companheiro, porque o futebol é um esporte coletivo. Então você nunca vai saber exatamente como você tem que se comportar, como você tem que fazer e quando você tiver a bola nos pés. O Vanderlei, ele está fazendo mais ou menos o que o Dorival fez quando pegou o Flamengo ano passado. Ele está colocando todo mundo para jogar, ele está tentando identificar os jogadores que ele pode contar em termos de característica, personalidade, para ele poder começar a montar a equipe. E ele está testando isso no jogo, né? Ele está testando isso, porque não tem condição, não tem treino, não tem tempo hábil para treinamento. Então ele vai testando, vai tentando encontrar. O Wesley entrou no último jogo, hoje já entrou titular. Então, o Wesley treinou um dia, entrou no jogo, hoje já é titular. Hoje já é titular. Uma semana a vida dele mudou, né? Por quê? Porque o Vanderlei quer ver o que está acontecendo, quer ver as opções. Só que assim, eu hoje acho que o Vanderlei, ele entrou para se defender, né, num 4-1, 4-1. Eu acho que o Vanderlei poderia, em determinados momentos, mudar a questão tática para poder melhorar um pouquinho e ajudar os seus jogadores. O Zinho falou do Yuri Alberto. Eu acho que o Yuri Alberto precisa melhorar muito as questões de técnica, de dominar essa bola, entendimento de jogo, que é a hora que eu vou segurar a bola, eu vou parar. Eu falei, a gente estava assistindo o jogo, acho que não sei se foi no camarim ou lá na redação, eu falei para o Fernando, falei assim, eu gostaria de ter um Caleri no meu time. Porque num jogo como esse, ele pega, ele segura a bola, ele briga com o zagueiro, ele divide, ele preenche o tempo, entendeu? O meio-campista consegue respirar. A bola com o Corinthians, com o Yuri Alberto na frente, a bola não para. A bola bate e volta, a bola bate e volta, a bola bate e volta. É difícil do meio-campista respirar. O Maicon está muito abaixo. O Maicon, esse é um menino que eu sempre torci, sempre achei um ótimo jogador. Mas, de novo, né, a gente estava conversando aí, o Fernando, e aí você percebe os lances... E sentiu o lance ali contra o Del Valle, né? Nos pés dele, que quando ele está com a bola nos pés, que ele não consegue jogar, ele não tem a confiança para tentar uma jogada individual, ele não tem uma confiança para olhar para frente, para poder trocar, né, olhar para cima. Isso tudo influencia no trabalho. Eu acho que o Vanderlei está fazendo esse tipo de situação. Então, no São Paulo, você tinha um ambiente conturbado, que quando sai esse motivo, né, desse problema, o ambiente fica mais leve. Você tem um treinador experiente, um treinador que identificou logo o que ele poderia fazer, fez, e aí você vê o resultado da equipe do São Paulo, que procura jogar o tempo todo. O time do Corinthians não. Eu acho que tem muitas limitações. O Zinho falou sobre o Juliano. O Juliano já não é mais esse armador há um bom tempo. E as pessoas ainda acham que ele vai ser o cara que vai substituir o Renato Augusto. Não vai. Ele não vai conseguir. O Juliano hoje é um segundo volante. É um segundo volante, mas quase para um primeiro volante, porque ele não tem condições, ele está com dificuldades de armar o time, ele está com dificuldades de dominar essa bola e olhar para frente para poder fazer 1-2. E o Juliano não era assim. O Juliano, quando começou, ele foi campeão da Libertadores no Inter, ele era um camisa 10 que chegava tocando, fazendo gol. Eu lembro no lance da final. No Grêmio depois também. Depois no Grêmio, sabe, participando. Então, as mudanças de características, né? Então o Vanderlei vai ter que identificar. Mas como ele vai encontrar o elenco? Jogando, não tem tempo. Porque ele vai fazendo a sequência é absurda, esses testes todos, né, de erros e acertos, de um jogador um dia não jogar, outro dia ser titular absoluto, como o Yuri Alberto. Ou o Biro, que de repente vira uma solução, ou agora o Wesley, né? Ou as mudanças mesmo no meio de campo. Mas nessa sequência ou no erro e acerto, os 4 jogos que ele tem no comando do Corinthians são ruins. Sim. Ele perdeu pro Del Valle. Ele caiu do céu para ele um gol contra o Fortaleza, não é verdade? Sim. Ele foi atropelado pelo Botafogo e hoje ele foi dominado pelo São Paulo. Sim, a gente não vê nenhum avanço, né? O Dorival precisou de pouco tempo para mostrar pelo menos ideias. Até naquele jogo contra o Atlético, contra o América Mineiro, que o São Paulo sofreu, né? Até porque eu acho que o Wagner Mancini faz um trabalho interessante, apesar da tabela do Campeonato Brasileiro não retratar isso. A gente já viu algumas ideias, um time mais competitivo, estava pressionando alto a série de bola adversária, conseguiu fazer gols dessa forma. A gente já via ele formando aquele 4-4-2 losango dele, né, com o Luciano e o Caleri. A gente está falando de um técnico, estou falando de momento, tá? Porque dispensa comentários a história do Lucha. Claro. A gente está falando de um cara que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Se a gente for analisar trabalho recente, o Dorival está mais em alta do que o Luxemburgo. Acho que o Luxemburgo, ele chega no Corinthians, ele tem um grande problema, e o Zé toca nesse ponto, e eu estou muito com ele, que é a questão interna, né? Jogadores sem confiança, o grupo muito abalado, um elenco desequilibrado, um elenco que tem uma dependência muito grande no meio campo para um cara que pisa na bola, que pensa que é cerebral, que é o Renato Augusto, e alguns jogadores que não conseguem entregar a mesma característica e não vão entregar. O Juliano não é esse jogador, mas o Juliano, além de ser um cara
no passado que tinha capacidade de criação, ele era um cara que chegava muito bem na frente, né, fazendo gols. E também a gente não consegue ver isso no Corinthians, né? Eu confesso que, assim, da parte dos atletas do Corinthians, tô totalmente conzinho. Eu acho que não falta sacrifício, não falta competitividade. O time está se doando, hoje se doou bastante. Eu acho que agora chegou a hora do Luxemburgo, mesmo com pouco tempo, tentar encontrar um padrão, uma identidade. Ele já deu um choque em alguns jogadores e deu um recado muito claro. Acho que quando ele bota o Yuri Alberto no banco, ele quer dizer, ó, jogador medalhão, que tem grife, não tem lugar marcado aqui. Mas dá pra gente responsabilizar, Zinho, o Vanderlei? Em 4 jogos ele já poderia ter feito mais? Ou não? Esse ambiente todo e a sequência de jogos sem treinos, isso tudo absolve o Vanderlei? Não, absolver não, mas também colocar a culpa nele seria de exagero meu. Eu acho que assim, ele chega, já foi falado aí, num momento difícil da equipe, complicadíssimo. Já no final do ano, né? Como foi a saída do antigo treinador, aí coloca um treinador mais jovem, muito capacitado, muito estudioso, mais jovem ainda, né? Que é o Lázaro, que inclusive continua no Corinthians. Faz um campeonato paulista razoável, né? Aí tem a desclassificação, começa já uma pressão, isso é normal. Inicia o Campeonato Brasileiro com dificuldade, e aí o Vanderlei vem, né, para uma Libertadores, que é o campeonato mais pesado também, né? Pelo menos assim, de desejo dos clubes, com uma equipe com problemas físicos, técnicos, clínicos, porque bons jogadores estão machucados, tecnicamente muitos jogadores importantes jogam abaixo do que pode, né? E fisicamente atletas que voltam com uma certa idade têm dificuldade para ganhar um ritmo. Então são muitos problemas para o Vanderlei ele resolver tudo isso. Mas pela capacidade que ele tem, e eu fui um dos que elogiei muito, né, a contratação, acreditando no trabalho, na capacidade dele, já tem um tempinho assim que pelo menos alguma coisa ofensivamente de organização de time eu já esperava algo melhor. Assim, o que ele colocou, mexer no elenco, isso que você falou, não tem negócio de medalhão, se tiver que botar molecada ele bota, tem moral, mas eu já pensava assim, um time com uma atmosfera melhor e um time mais confiante para exercer as funções. E eu vejo um time ainda carregando um peso que tinha anteriormente do Vanderlei. Ele não conseguiu dar essa tranquilidade para esse elenco. Do elenco fluir, jogar, porque assim, eu acho bons jogadores que o Corinthians tem. Não vive o seu melhor momento, mas muitos são até pelo psicológico. O Maicon foi citado aí pelo Zé Elias. Eu acho ele muito bom jogador. Um meio-campo com ele e com o Veras, para mim seria a dupla de volante, né? O Maicon um pouquinho mais adiantado. Acreditava num controle de jogo ou numa qualidade de passe melhor no meio-campo do Corinthians. Não existe, não acontece. Então, assim, até a molecada, o Adson hoje começa no banco. Então, assim, essa coisa de mudar toda hora, de jogo para jogo, buscando uma solução, tá também trazendo uma dificuldade para esse time ter um ritmo de jogo. Então, acho que assim, não é a culpa do Vanderlei, acho que ele tem que ter o tempo ainda dele para organizar esse time. Só que é um campeonato brasileiro que tem jogo toda hora, né? E outras competições. Agora vai vir a Copa do Brasil. É isso, fiel. Tabu mantido, mas estamos de novo na zona de rebaixamento. E o que vocês acham? O Luxemburgo vai dar um jeito no timão? Deixa aí nos comentários.